O livro de Gênesis. Fundamentos da criação, queda e promessa. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e um dos mais ricos em narrativa, simbolismo e significado teológico. Ele inaugura tanto o Antigo Testamento quanto o Pentateuco, os 5 livros tradicionalmente atribuídos a Moisés. A palavra Gênesis vem do grego Gênesis, que significa origem ou nascimento. E é precisamente isso que o livro oferece: uma descrição das origens do mundo, da humanidade, do pecado, das nações e do povo escolhido por Deus. O texto pode ser dividido em 2 partes principais. Os capítulos de 1 a 11 tratam da história primitiva, a criação do mundo, a queda do ser humano, o dilúvio universal e a dispersão das nações. Já os capítulos de 12 a 50 abordam a história dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó e José, antepassados do povo de Israel. Essa estrutura dual tem um propósito claro. A primeira parte explica a universalidade da condição humana diante de Deus, e a segunda narra a escolha divina de um povo específico por meio de alianças e promessas. Gênesis se inicia com a famosa frase: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Nos primeiros 6 dias, Deus organiza o caos em um cosmos harmonioso, criando sucessivamente a luz, o firmamento, a terra seca e a vegetação, os astros, os animais e, por fim, o ser humano. O 7º dia é consagrado ao descanso, estabelecendo o ritmo do tempo sagrado. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, o que lhe confere dignidade, inteligência e responsabilidade sobre a criação. É interessante notar que há 2 relatos distintos da criação. O primeiro, mais estruturado e cósmico, e o segundo, mais narrativo e relacional, focando na vida de Adão e Eva no Jardim do Éden. A queda do ser humano ocorre quando Adão e Eva desobedecem à ordem divina e comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, persuadidos pela serpente. Esse ato de desobediência rompe a comunhão com Deus e introduz o pecado, o sofrimento e a morte no mundo. Ainda assim, mesmo no momento do juízo, Deus oferece uma promessa redentora. Um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, profecia que muitos interpretam como referência ao Messias. O casal é expulso do paraíso, mas não sem antes receber vestes de Deus, num gesto de cuidado que já aponta para sua graça. Após a queda, o mundo se torna cada vez mais corrompido. Caim, filho de Adão e Eva, assassina seu irmão Abel movido por ciúme. O mal se espalha até que Deus decide destruir a humanidade com um dilúvio, poupando apenas Noé, considerado justo. Deus ordena que ele construa uma arca para salvar sua família e um par de cada animal. O dilúvio é ao mesmo tempo um ato de julgamento e de recomeço. Após as águas baixarem, Deus estabelece uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E o arco-íris torna-se símbolo dessa promessa. Mais adiante, a humanidade volta a agir com arrogância ao tentar construir uma torre que alcançasse o céu. Em Babel, Deus então confunde suas línguas e espalha os povos pela terra, frustrando seus planos. Esse episódio marca a dispersão da humanidade e aponta para a limitação dos projetos humanos, sem a dependência de Deus. A partir do capítulo 12, o foco de Gênesis muda completamente, passando da história universal para a trajetória de um único homem. Abraão. Deus o chama para sair de sua terra e lhe promete 3 coisas fundamentais: uma terra, uma descendência numerosa, e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Essa promessa, conhecida como aliança abraâmica, será o fio condutor de todo o restante da Bíblia. Abraão obedece,
mesmo sem saber exatamente para onde está indo, e sua fé é constantemente testada, inclusive no momento em que é desafiado a sacrificar seu próprio filho, Isaque. Deus impede o sacrifício no último momento, provando a fidelidade de Abraão e reafirmando sua promessa. Isaque, filho de Abraão, tem um papel mais reservado. Sua história gira principalmente em torno da manutenção da promessa e da transmissão da bênção. Ele se casa com Rebeca, com quem tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, com astúcia, consegue obter a bênção do primogênito e, após uma série de eventos, é transformado ao longo de sua jornada. Depois de lutar com um anjo, recebe o novo nome de Israel, que dará origem ao povo hebreu. Jacó tem 12 filhos, que se tornam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Entre esses filhos destaca-se José, cuja história ocupa grande parte dos capítulos finais do livro. Vendido como escravo por seus irmãos, José vai parar no Egito, onde, graças à sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos, ascende ao posto de governador. Quando a fome atinge sua família, José os acolhe no Egito, perdoando os irmãos por sua traição. É uma história comovente de providência divina, redenção e reconciliação. O livro termina com a morte de José, preparando o cenário para os eventos de Êxodo. Tematicamente, Gênesis aborda questões fundamentais da existência humana. Em primeiro lugar, estabelece Deus como o Criador soberano de todas as coisas, cuja palavra organiza o caos e traz à existência tudo o que há. Em segundo lugar, exalta a dignidade do ser humano, criado à imagem de Deus, e seu papel como cuidador da criação. No entanto, também reconhece o peso da liberdade humana e as consequências da desobediência. O pecado não é um acidente, mas uma escolha que gera rupturas com Deus, com o próximo e com a criação. Mesmo assim, a graça divina permeia o texto de Gênesis. Deus constantemente busca o ser humano, veste o pecador, protege o assassino, salva um justo do dilúvio, faz promessas a um idoso sem filhos, transforma o caráter de um trapaceiro e usa o sofrimento de um escravo para preservar uma nação inteira. A fidelidade de Deus não está condicionada à perfeição humana, mas é sustentada por sua própria promessa. Culturalmente, Gênesis é um dos textos mais influentes da história. Sua narrativa da criação moldou a cosmovisão judaico-cristã. Seus personagens inspiraram milhares de obras literárias, musicais e cinematográficas. E seus temas continuam sendo discutidos em filosofia, ética e ciência. Sua relevância ultrapassa os muros religiosos e alcança qualquer um que busque entender as origens da existência, o sentido da vida e a esperança em meio à dor. Em suma, o livro de Gênesis é muito mais que um relato antigo. É um testemunho da condição humana, da iniciativa divina e da promessa de redenção. Suas histórias tocam em dimensões profundas da existência humana e continuam a nos desafiar, consolar e inspirar. Ao final de sua leitura, somos convidados a refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo, e, acima de tudo, a confiar em um Deus que cria, chama, julga e salva. Se gostou, me segue para mais histórias bíblicas.